Olá, aqui é o professor Glauber e a gente vai dar continuidade às nossas aulas. Dessa vez, a gente vai entender o seguinte: nós temos um termo muito comum que é a supressão de vistas. O que significa isso? Um projeto ele pode ter uma situação onde ele tem diversas vistas, todas as vistas necessárias para a compreensão por completo, né? Uma leitura completa do projeto. Então, todas as vistas são necessárias. Porém, em alguns casos, pode acontecer de que uma dessas vistas não é tão necessária assim. Por quê? Porque essa vista provavelmente ela está sendo redundante. O que isso significa? Significa que tem informações ali que eu já encontro nas demais vistas. Então foi um desenho, digamos que a mais e desnecessário. Você trabalhou à toa. Tudo bem? Então o que eu coloquei aqui, ó? Supressão de vistas no nosso slide. É reduzir a quantidade de vistas, mantendo as informações necessárias. Também a gente não pode deixar de desenhar uma vista caso essa vista tenha detalhes que não apareçam em outras. Então, se ela for importante, tem que desenhar assim. Sempre nós temos essa ordem aqui de vistas essenciais, que é uma vista frontal, uma vista de topo e uma vista lateral. Aqui eu tenho um paralelepípedo. Então, de frente ele é retangular, ele tem uma altura de 35. O contorno das peças sempre é em linha grossa, contínua. Esta linha traço, ponto, por aí vai, significa que é um eixo de simetria. Um lado é exatamente igual ao outro. Esta peça, se eu estivesse exatamente neste ponto, com os meus olhos olhando para baixo, esta peça, eu estaria com esta vista aqui, ó. Então, aqui eu tenho 20. A largura desta peça é de 20 porque está me dizendo aqui. E a profundidade dessa peça é de 15. Novamente, eu tenho os eixos de simetria dizendo que um lado é igual ao outro e a parte de trás é exatamente igual à parte da frente. Então, se a gente dividir ao meio e ao meio, é tudo igualzinho, tá? Esta vista aqui que eu estou circulando é a vista lateral. É como se eu estivesse posicionado aqui no meu cursor e olhando a lateral desta peça. Ela tem aqui de frente 15. Por quê? Porque a lateral é 15. Mas vocês percebem que essa vista é totalmente desnecessária? Porque olhando de cima, eu já sei que essa peça tem 20 por 15. E a altura é 35. Então, eu estou replicando essa vista que não importa muito. Então, se eu tivesse desenhado apenas isto aqui, seria o suficiente. Então, essa vista é desnecessária, então é uma situação de supressão de vistas. Aqui é uma outra situação que a gente não vai ter uma vista totalmente eliminada, vai ter uma vista parcialmente eliminada ou parcialmente vista. Aqui eu tenho uma vista frontal e a mesma peça uma vista de topo. Ela é circular, então esse extremo aqui é este, esse extremo aqui desse tubo é um tubo, né? É cilíndrico. É este aqui. Quando eu tenho essa linha tracejada, significa então que há um limite lá dentro, mas que eu não consigo ver, porque está lá dentro da peça. Então significa que é um tubo, ele tem uma espessura. Aí ele entra um pouquinho e continua, tudo bem? Então, esta vista de topo, ela está querendo me dizer o quê? Que eu tenho uma espessura da parte superior e eu também tenho uma espessura desta parte inferior, tá ok? E que essa espessura está me dizendo que ela tem duas unidades de desenho, perdão, que poderiam ser milímetros. Agora, uma forma de eu aplicar um zoom, ou seja, aumentar esta parte aqui superior para detalhar de forma mais interessante, ter mais clareza sobre essa parte superior,
eu redesenho esta parte, crio uma linha em curva fina, não é grossa, para não confundir o que é linha de desenho e linha de interrupção. Ou seja, essa linha em curva ela está dizendo que daqui para baixo tem algo do projeto, tem algo desse objeto, só que está oculto, tá? E aí eu fiz o que foi necessário para detalhar aqui. Tudo bem? Novamente o eixo de simetria, dizendo que este lado é igual a este aqui. Continuando, aqui é uma outra situação de vista parcial. Eu tenho essa peça vista de frente. Ela parece um L, tá? E o porquê que eu tenho aqui uma linha tracejada e outra linha tracejada? É porque tem alguma coisa ali como limite e aqui como limite. O que isso significa? Significa este furo circular. Então, este L agora você viu de frente. Então, nós percebemos que há, cadê meu cursor? Um furo circular. Aqui nós temos o chanfro e aqui também. Novamente, perdão, olhando essa peça, eu tenho esta vista aqui, sendo observada aqui, e este detalhe, essa face chanfrada, é esta daqui. Agora, essa peça, olhando de cima, ela está aqui, ó, onde este chanfro é este, olhando de cima, este chanfro é este, essa face superior é esta, e como eu estou olhando de lá de cima para baixo, essa face aqui que está do L, eu estou olhando aqui em cima, ó. Olhando lá para baixo, é esta face aqui. Então, agora no AutoCAD, a gente vai aprender a desenhar uma vista parcial. Vamos lá? Então, vamos desenhar. A gente vai digitar o comando REC, Enter. Eu vou dar um clique em algum ponto e vamos desenhar um quadrado aqui de arroba, seguro Shift, né? 28,28. Enter. Vamos dar o zoom e vamos pressionar o scroll para centralizar. Agora a gente vai criar um chanfro. Comando chamfer, Enter. Na opção existente do comando, que é a letrinha D de distance, e confirmando com a tecla Enter, a gente vai dizer que, como a gente vai criar um chanfro dos dois cantos, a gente vai recortar 8 daqui e 8 daqui, então duas vezes a gente vai entrar com o número 8. Então ele está pedindo Specify First Chamfer Distance 8, Enter. E de novo, Specify Second, o segundo, 8 de novo, Enter. Quando ele volta para a parte inicial e fala Select First Line, então ele já está querendo uma lateral. E depois ele vai pedir a Second Line, segunda linha. Então eu clico e eu clico. Eu vou dar o Enter para ativar o último comando usado, que é o chanfro. E o legal do AutoCAD é que, se eu vou usar os mesmos valores numéricos de distância, isso está guardado na memória. Então, eu posso vir aqui direto, ó, que está feito. Tudo bem? Agora a gente vai utilizar o comando line, sempre vendo se a barra de comando está vazia. Enter. Eu vou criar uma linha auxiliar, ela não faz parte do projeto final, mas eu preciso. Então, deste ponto aqui, que é o midpoint, caso o midpoint não esteja aparecendo para você, você deve vir aqui, ó, na opção de Snap, Object Snap, setinha. Aqui tem que estar azul, então clica para ficar azul. E você tem que clicar aqui para ativar o midpoint. Tudo bem? Então, eu virei aqui, ó, clico, vou ligar o orto com a tecla F8, aponto para baixo e digito apenas 16. Dou Enter e mais um Enter para falar que acabou. Vamos criar agora um círculo. Vamos digitar o comando C, que é a mesma coisa para o comando círculo, né? O comando circle. Confirmo com Enter.
Sempre a primeira coisa que o círculo pede é especifique o ponto central. Então, eu dou um clique e digito depois o raio, que aqui no caso, perdão, é 4. Pronto. Essa linha eu posso clicar sobre, digitar o comando erase e dar o enter, ou usa o delete, o del do teclado. Tudo bem? Agora a gente vai aprender como que desenha aquela linha em curva para representação. Então nós vamos digitar o comando spline. Olha só. Ela é muito simples, ó. Eu vou girar o scroll para dar um pouco de zoom e nesse cantinho, e agora através, eu vou desligar o orto, F8. Este botão aqui, ó, é o orto, ele está desligado agora, ele ficou cinza. Então, através de alguns cliques, ó, esses cliques é por onde a curva passa. Eu aponto mais ou menos como que eu quero a direção da linha, só que aqui eu não clico, tá? Eu cheguei a clicar no cantinho, mas aqui eu até poderia clicar, mas eu posso dar um Enter para falar que acabou. Agora, esta linha aqui, horizontal, ela precisa ser excluída. Este desenho todo, ele está agrupado. Então, se eu selecionar essa linha horizontal para apagar, vai apagar tudo. Então, a gente clica nesse contorno, usa o comando X. O X é para explodir, ou seja, ele vai desagrupar as linhas. E dou um Enter. Só isso. Agora eu consigo pegar essa linha horizontal e apagar. Agora, você aprendeu como é que faz uma linha de interrupção. Tudo bem? Eu agradeço e até a próxima aula.